Pessoal, continuando aí, né? Vamos lá. Já fiz a breve introdução aqui para vocês, tá? E aí a gente vai adiante aí. Eu estou vendo aqui pelo tempo, para não ficar muito tarde para vocês, eu vou focar só em potenciação e radiciação. Vou ficar devendo para vocês sobre números inteiros. Então depois a gente faz uma live só de números inteiros, tá? Que é um assunto também bem complexo, tem o jogo de sinais e tudo, e vocês têm dificuldade. Então eu não quero passar números inteiros muito corrido para vocês, tá? Então eu vou focar aqui, também não vou me estender muito nessa segunda live, tá? Vou adiantar aqui um pouquinho sobre potenciação e radiciação, tá? Lembrando que radiciação eu vou falar somente de raiz quadrada, tá bom? Então vamos lá. Vimos aqui a base, vimos o expoente, a resposta é a nossa potência, né? Vimos que o nosso expoente, ele determina quantas a sequência de multiplicações, tá? E aí, eu quero dar uma dica para vocês para facilitar, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a nossa base como se fosse o empregado, tá? E o expoente como se fosse o patrão, tá? O que o patrão faz? Ele dá a ordem para o empregado cumprir a ordem, né? Isso é para vocês gravar mais fácil, tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que multiplica a base por expoente, tá, pessoal? Isso não faz, tá? Eu costumo dizer que isso é um crime na matemática. Jamais, eu escrevo até a palavra jamais. Jamais multiplica a base por expoente, não façam isso, tá? Então por isso que eu coloco esse exemplo como o patrão e o empregado. O patrão, ele vai fazer o serviço do empregado? Nunca, né? Se ele paga o empregado para fazer, ele não vai fazer o serviço do empregado. Então o patrão, o que é que ele faz? Ele só dá ordem. Então, ó, o expoente, ele só indica, ele só fala, ó. Ele indica quantas vezes a base vai se repetir se multiplicando. Nesse caso aqui, ó, 3 indicou que o 2 tem que se repetir quantas vezes? 3 vezes. Então o patrão mandou, o empregado obedeceu. Beleza? Isso é só para facilitar para vocês, tá? Trazendo um exemplo aí para o dia a dia. Beleza? E aí, dentro da potência, nós temos algumas propriedades da potenciação, né? Quais são elas? Eu vou pegar aqui umas que a gente utiliza mais aí no nosso cotidiano de sala de aula, né? Bom, primeira, vou colocar aqui propriedades, né? Da potenciação. Tá? E aí a primeira. Tá, eu estou usando vermelho aqui somente para botar os números aqui, tá? A primeira propriedade. Potência de expoente zero. Exemplo. Elevado a zero, né? Lembrando sempre que o expoente é um número pequeno que fica lá em cima. Então aqui temos a potência elevada ao expoente zero. O que isso faz? Todo número elevado a zero é 1. Então a resposta disso é somente 1, tá? Ah, professor, isso foi um número 1532 elevado a zero. 1532 elevado a zero, a resposta vai ser somente 1. Então copiem isso aí, tá? Todo número elevado a zero é 1. Beleza? Então essa aí é uma das propriedades. A segunda que a gente vai falar hoje, tá? Não tem uma sequência exata não, tá, pessoal? As propriedades vai de acordo com o que os exercícios que vai aparecendo no seu dia a dia, tá? A segunda. Potência de expoente 1. Potência de expoente 1. Exemplo. 50
elevado a 1. 50 elevado a 1. Quanto é que dá isso? 50, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então 50 elevado a 1 é próprio 50. Quem é o expoente aqui na 1? Ele está falando o quê? Que a base vai se repetir uma vez só. Se ela vai se repetir uma vez só, vai ser ela mesma. Então 50 elevado a 1 é 50. Então vou colocar aqui a definição. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tem livros que aparece que é ele próprio, né? Isso é a mesma coisa, tá? É o mesmo significado. Terceiro. Essa, pessoal, tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas vamos lá. Potência de expoente negativo. Eu estou colocando aqui as que a gente mais utiliza no dia a dia, tá? Potência de expoente negativo. Potência de expoente negativo. Exemplo. Quatro elevado a menos 2. 4 elevado a menos 2. É igual. Essa aqui eu vou usar dois exemplos, tá? Para vocês entenderem. Bom, a propriedade fala o seguinte pra gente, né? Que você tem que inverter o numerador com o denominador e o expoente que era negativo vai ficar positivo. Ué, professor, mas você está falando inverter numerador com denominador, só que aqui só tem o número 4, não é uma fração. Como é que eu vou fazer isso? Bom, nós sabemos o quê? Que quando o número não tem nada embaixo, a gente sabe que é o número, aqui embaixo está o número 1, né? Todo número ele divide por 1. Aí volta aqui um pouquinho a atenção aqui, só para vocês entenderem. Todo número na matemática, tá? Vou pegar aqui o exemplo 3. Ele é elevado a 1, dividido por 1 e multiplicado por 1. Ué, professor, como assim? Quanto é que é 3 vezes 1? 3. Quanto é que é 3 elevado a 1? 3. Quanto é que é 3 dividido por 1? 3 também. Então, todo número na matemática ele é multiplicado por 1, elevado a 1 e dividido por 1. Tá? Só que como é 1 aqui, não precisa aparecer. Por quê? 4 dividido por 1 é 4. Só que para aplicar essa propriedade aqui, dessa potência do expoente negativo, eu preciso que ele apareça. Tá? Então, quando não tem nada embaixo, eu sei que é 1. Então, a propriedade fala o que pra gente? Inverte o numerador com o denominador e o expoente que era negativo vai ficar positivo. Então, isso vai ficar como? Se está 4 sobre 1, vai ficar 1 sobre 4. E o expoente que era negativo vai ficar positivo. Tá? Professor, por que o senhor colocou isso aqui entre parênteses? Por que o senhor colocou entre parênteses? Porque o parênteses na potenciação, quando é uma fração, ele indica o quê? Que tanto o numerador como o denominador está elevado ao expoente. Se eu tirar o parênteses aqui, isso quer dizer o quê? Que somente o numerador está elevado ao expoente. Tá? Nesse caso aqui vai dar errado. Pode acontecer de exercícios aparecer isso aqui. O que você vai fazer? Vai levar somente o numerador ao expoente. Mas nessa nossa propriedade aqui não, tá? É a potência inteira vai ser elevado ao expoente. Então é por isso que eu coloco o parênteses. Ele indica o quê? Que tanto o numerador como o denominador vai estar elevado ao expoente. Então isso fica como? O que é 1? Esse 1 sobre 4 é o que na nossa potência? É a nossa base, não é isso? Então é a nossa base que vai se repetir. Então o que é 1 sobre 4 elevado ao quadrado? A 2. É 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Mas que diabo que o senhor foi usar agora a multiplicação de fração no trem que estava ruim e ficou pior? Bom, pessoal, para quem estuda um pouquinho aí,
sabe que quando a gente vai multiplicar a fração, o que, que a gente faz? Multiplica o numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Então, simplesmente vou multiplicar aqui numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4 é 16. Então, a resposta nossa é 1 sobre 16. Então, 4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 16. Beleza? Essa é a nossa terceira propriedade. Vamos aqui para outra propriedade. Potência de base zero. Tá? Então vamos lá. A gente viu do expoente zero, agora a gente vai ver da base zero. Pessoal, são inúmeras propriedades, tá? Não vai ter como eu falar de todas, mas eu falo das mais importantes aqui, tá bom? Então, potência de base zero. Potência de base zero. Exemplo. Zero elevado a 3, por exemplo. Quando a potência tem a base zero, a resposta sempre vai ser zero. Por quê? Quem vai se repetir aqui na zero? Zero vezes zero, zero vezes zero vezes qualquer coisa é zero. Então, toda vez que a potência tiver a base zero, a resposta vai ser zero, tá? Toda potência de base zero é zero. Beleza? Então essa é a nossa quarta propriedade. Agora, vou para a quinta aqui, que é multiplicação de potências de mesma base. Vamos lá. Multiplicação de potências de mesma base. Exemplo. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. O que eu posso observar aqui? Ó? Tenho duas potências, as bases delas são iguais, não são? Então, multiplicação de potências de mesma base. Esse pontinho é de multiplicação. A propriedade fala o que pra gente? Conserva a base e soma os expoentes. Conservar é manter, tá, pessoal? Então, ó, se já aqui está 2 e aqui está 2, vai continuar 2. E vou somar os expoentes. 4 mais 5 é igual a 2. 4 mais 5 é igual a 9. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a 9. Tá? Então, vou botar aqui a definição. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Beleza? E a última que a gente vai ver hoje vai ser a divisão, tá? Ah, professor, e quando as bases for diferente? Aí você vai fazer o seguinte, pessoal. Você vai resolver essa potência, depois você vai resolver essa outra potência, se for diferente, tá? E aí você multiplica o resultado dessa pelo resultado dessa. Beleza? Se for diferente, tá? Vamos lá. Paramos na quinta, vamos para a sexta e última propriedade de hoje.
porque também não estou lembrando de todas aqui. Depois a gente vê. Potência, divisão de potências de mesma base. Então a gente viu a multiplicação, agora a gente vai ver a divisão, tá, pessoal? Aqui para dividir isso aqui que estava apagando. Então vamos lá, por exemplo. Exemplo. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 2. Na divisão de potências de mesma base, o que é que eu faço? A propriedade fala assim pra gente. Divide as bases. Desculpa. Viajei. Conserva as bases e subtrai os expoentes, tá? Não sei nem o que eu estava pensando quando eu falei isso. Então vamos lá. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então se aqui está 3 e aqui está 3, vai continuar 3. E vou subtrair os expoentes. 7 menos 2 é igual a 3. 7 menos 2, 5. Então, 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 5, tá, pessoal? Então essa aí é a última propriedade que a gente vai fazer hoje, tá? Tem várias outras, só que agora eu tô meio corrido de tempo, tá? Vamos falar um pouco agora de raiz quadrada, tá? De radiciação. Então, vamos colocar aqui. Radiciação porque ela fala de todas as raízes, tá? O símbolo de raízes. Igual a potência fala de todas as potências. Mas a gente vai se focar só na raiz quadrada, que é até onde os meus alunos aprenderam, tá? Para não forçar muito a cabecinha de vocês. Então vamos lá. Radiciação. Radiciação. Aí, na sua estrutura, ela tem isso aqui. Tem isso aqui, aí isso aqui e isso aqui. Professor, que loucura é essa? Traduz isso aí para mim, pelo amor de Deus. Vamos lá dar nome aos bois, né? Esse X aqui, ele vai se chamar índice do radical. Esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo da raiz, ele vai se chamar radical. Esse A aqui, ele se chama radicando. E o B é a raiz. Beleza? Então, isso aqui é traduzido, tá? Então, toda vez que eu falo de raiz quadrada, isso quer dizer o quê? Quando eu falo raiz quadrada, isso quer dizer o quê? Que o meu índice do radical sempre vai ser 2, tá, pessoal? Então, quando eu falo de raiz quadrada, é porque o meu índice do radical, esse xzinho aqui, ele vai ser 2. Exemplo. Raiz quadrada, vou colocar o 2 aqui, tá? De 36, tá? Raiz quadrada de 36. Na raiz quadrada, é o único exemplo que isso pode acontecer, o 2 não precisa aparecer, tá, pessoal? Por quê? Porque toda vez que não tem nada aqui, eu já sei que é 2, tá? Então, toda vez que não tiver nada aqui, eu já vou saber que é 2, tá bom? As demais, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, todos vão aparecer. Quando não aparecer, eu sei que é 2. Beleza, pessoal? Não se confundam, por favor. Tá? E aí, eu vou colocar o 2 aqui só para vocês saberem que ele existe aqui, tá? E aí, ó, a radiciação, ela é a operação inversa da potenciação.
O que seria isso? Operação inversa. Enquanto uma mostra o caminho de ida, a outra mostra o caminho de volta. Tá? É a mesma coisa que a adição e a subtração. Por exemplo, 8 mais 4 é igual a 12. Foi, né? 12 menos 4 é igual a 8. Voltou, tá? Para ir eu usei a adição, para voltar eu usei a subtração, tá? A mesma coisa é a radicação e a potenciação, tá? Só que trabalha com multiplicações, né? Com sequências, né? Então o que acontece? Uma é operação inversa da outra, tá? E aí, como que seria a diferença na raiz aqui? Quanto é que é a raiz quadrada de 36? Bom, na potenciação aqui, eu falei para vocês que o expoente indica quantas vezes a base vai se repetir. Então ele fala, ó, o expoente é o patrão, né? Fala lá para a base, ó, você vai se repetir tantas vezes, tá? Só que aqui na radiciação, o índice do radical é gentil, tá? Ele faz uma pergunta, ele não usa a sua autoridade, ó, você tem que se repetir. Não, ele faz uma pergunta, tá? E aí ele pergunta aqui, ó, o radicando, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, não, número 2, qual é o número que multiplica por ele mesmo duas vezes que dá 36? Aí o 36 vai falar, é o 6, né? Por quê? 6 vezes 6 é 36. Vocês entenderam a diferença? Um indica, o outro pergunta, ó, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 36? É o 6. É como se dentro da raiz viesse a resposta. E aí a resposta aqui no caso seria o caminho, né? A estrada, a trajetória até chegar na resposta, tá? Então a raiz quadrada de 36 é 6. E aí eu vou usar uma estratégia que uma colega minha, a professora Dalila, me ensinou para me passar para os alunos. E eu achei até uma maneira bacana que é mais fácil para eles aprender, né? Eu vou mostrar aqui para vocês e eu acho que vocês vão pegar. Então vamos lá. Bom, se eu falei que uma é operação inversa da outra, então vamos lá. Ó, 0 ao quadrado, a gente viu potência de base 0, né? É igual a 0, não é isso? Então logo, raiz quadrada de 0 também vai ser 0. Por que a raiz quadrada de 0 é 0? Porque 0 vezes 0 é 0, né? E aí ela me ensinou aqui também, ó. 1 elevado ao quadrado é igual a 1, não é isso? Porque o que acontece? 1 vai se repetir duas vezes. 1 vezes 1 é 1. Logo, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Vou fazer só até a 10, tá, pessoal? Vou dar um título para isso aqui. Vou botar aqui isso aqui de diagrama não serve, né? Vou colocar aqui dica, tá? Dica para os alunos. Os meus alunos do sétimo tem isso aqui no caderno, tá? Então vamos lá. 2 ao quadrado é igual a 4, né? 2 vezes 2 é 4. Logo, a raiz quadrada de 4 é 2. Se vocês observarem, a resposta sempre vai ser a base da potência, tá, pessoal? Então vocês observam isso, a resposta sempre vai ser a base da potência. Vamos lá para o próximo. 3 elevado ao quadrado, só porque você está usando só o quadrado, que a gente está trabalhando com raiz quadrada, tá? Dá para usar a mesma estratégia para raiz cúbica, tá? Aqueles que tiverem curiosidade de fazer, dá para usar a mesma estratégia para raiz cúbica também, tá? Então 3 elevado ao quadrado é quanto? 3 vezes 3, que é 9. Logo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Sempre a resposta vai ser a base da potência, tá? Por que a resposta daqui é 3? Qual é o número, lembra lá da perguntinha, aqui na 2? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes que dá 9? 3. Tá bom? Se vocês for acompanhar a dica, tá certinho, não tem erro não. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Logo,
a raiz quadrada de 16 é igual a 4. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. 5 vezes 5, 25. Logo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Logo, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Logo, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Vou fazer até a 10, tá? Para finalizar. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Logo, raiz quadrada de 64 é igual a 8. 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Logo, raiz quadrada de 81 é igual a 9. E o último, 10 elevado ao quadrado é igual a 100, tá? Logo, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Beleza? Dá pra gente continuar fazendo aí a noite toda, tá, pessoal? Isso aí é infinito. Raiz quadrada de... Desculpa. 11 elevado ao quadrado é 121. Logo, a raiz quadrada de 121 é igual a 11, né? 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Logo, raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, aí sucessivamente, tá? Sei que é muita coisa para um dia só. Um dia não, para uma horinha só, né? Para não deixar vocês muito cansados, vou encerrar por aqui, tá? Vou encerrar por aqui hoje. Agradeço de coração aqueles que acompanharam aí até o final, tá, pessoal? Porque realmente têm interesse em tirar dúvidas e aprender. Aqueles que não teve a oportunidade, por qualquer coisa, não teve a possibilidade de assistir, eu vou postar lá no Facebook, no YouTube mais tarde, tá? E aí eu deixo o link lá nos grupos aí para que vocês possam assistir depois. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá? Tenham uma boa noite a todos. Bons estudos. Peço desculpa, tá? Por não conseguir falar de números inteiros hoje, porque senão eu ia comer muito tempo de vocês. É um assunto complexo, mas eu vou fazer um esforço para a gente poder estar fazendo outra live só de números inteiros, tá? Porque a gente pode usar expressões numéricas, né? Parênteses, colchete, chave, prioridade de resolução das operações, a gente trabalhar tudo isso aí. Beleza, pessoal? Obrigado e boa noite a todos, tá? Pode encerrar aí, meu brother.